Vamos lá, né, gente? Para a parte final do iceberg do Brasileirão. Temos uns tópicos extras aqui para cada uma das camadas. O Dark Rain me avisou, a gente vai ver tudo direitinho com relação aos tópicos extras. E a gente vai para a parte final, que é a camada do abismo. Let's go, guys. A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação passou para os canais ESPN. Ela surgiu meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, sendo uma espécie de versão brasileira daquele prêmio. Até porque nessa época, era isso que eu ia falar. Nessa época ali, nos anos 70, apenas europeus eram escolhidos para a Bola de Ouro. Até 94, só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram Zico, do Flamengo, Rogério Ceni, do São Paulo, e na terceira colocação, um empate entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Lembrando que Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, eram tão acima dos demais que não foram considerados para a disputa. Era só essa curiosidade da camada 1? Da camada 1. Então vamos pra da camada 2. Fora Valdemar! Fora Valdemar! Valdemar! E em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. Sem grana para um substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Porém, isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea no momento do anúncio. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. O Flamengo sem grana na época, parece o Vasco atual, o Flamengo passou por muitos anos de mais gestões. Quem salvou o Flamengo, quem começou a salvar o Flamengo foi aquela gestão lá do Bandeira de Melo, a partir de 2011, se eu não me engano, que começou a economizar muito dinheiro contratando vários jogadores medianos. O Flamengo passou 3, 4 anos com o risco de cair seguidos para controlar as dívidas de curto prazo, balancear essas dívidas, considerando a renda do time, né? E aí, a partir de 2015 que começou a haver essa era do Flamengo multicampeão e multirrico que a gente tem hoje. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Não, nós não conversamos. Eu conversei com vários técnicos, eu não vou assumir, citar nomes com ninguém. Entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... Cara, a melhor forma de se xingar no Brasil é o vai te tomar no cu. Não vai tomar no cu. Vai tomar no cu é padrão, faz parte. Mas o vai te tomar no cu é um meu ponto fraco. Entendeu? Apesar da rejeição da torcida, Valdemar deu um respiro pro Flamengo e conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, a melhor desde 1997. E 3 anos depois da demissão, ele ainda faria mais uma passagem pelo Mengão. É o senhor Valdemar. Vai te tomar no cu, rapaz, é forte também. Pera, eu não li. Eu tava lendo o chat. O Atlético Paranaense... Expulsão com 3 segundos? O Atlético do ano passado, porra! Pela 31ª ano passado! A gente tava em live. 2024. Estava em live hoje. 3 segundos de jogo, repito, 3 segundos. O atacante Rafael Silva do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador. Por onde anda ele hoje, velho? Foi expulso, sendo essa a expulsão mais rápida do futebol brasileiro, igualando o recorde mundial de também 3 segundos. Esse lance bizarro levantou muitas suspeitas a respeito de manipulação de resultados. Por onde anda? Ele tá no Mirassol? Caraca! Contexto, mas nunca nada foi provado.
Sabia não. Sabia Que não. merda, hein? Na Série B de 2015, o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Cruz no último segundo, com um gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada. E ele não sabia disso, só foi avisado pelo repórter ao final da partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. Um dos melhores. Eu tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda. Verdade? Sabia não? eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? É. Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah. Vocês me falaram agora, que merda, hein? Mas é isso. Ah. É um dos melhores memes da história do Brasil, concordo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho, ficou sem reação. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. Mas esse jogo tá aqui por conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. A torcida joga uma bola dentro do campo. A torcida que jogou essa bola foi muito Pênalti malandra, da mano. bola. Eu tava tentando lembrar o porquê que esse 2-1 pênalti. Nossa, velho. O quanto que teve gente xingando o Flamengo aqui na live por causa desse jogo. E a paciência que eu tive pra explicar a regra do esporte foi umas 20 vezes só naquela semana, mano. E relembrando, né, gente? Eu sou corintiano, eu não sou flamenguista. Eu não tava defendendo o Flamengo. Eu só tava explicando a regra. Mas é uma regra tão obscura que quase ninguém sabe. O zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia de parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada, se fosse sinuca. E para você que se pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. O pessoal odeia tanto o Flamengo que querem ser contra as regras só pra tacar hate. Rosbé, digo mais. O pessoal no mundo todo diz amar demais o futebol, mas não se importa em saber o básico das regras do esporte que eles acompanham. É esse o ponto. O pessoal só quer saber do jogo, do time dele ganhar. Não quer saber das regras. Eu lembro até hoje daquele campeonato carioca, daquele clássico no campeonato carioca do ano passado. Acho que foi Vasco e Fluminense, não foi? Foi. Que a gente, o Gui do chat abriu, ele foi atrás do livro de regras do futebol. A gente abriu o livro de regras em live para poder ler a regra, para poder analisar, sabe, para saber se o toque de mão do Cano era pênalti ou não, porque foi um negócio muito específico que eu não lembrava de cabeça e a gente revisou tudo. E ainda teve gente xingando. Em 2017, o Corinthians abriu uma imensa vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, o apresentador e ídolo do timão, craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Essa conversa mole! Vai dar! Vai dar! O recado chegou até o vestiário do Corinthians, e é dito que acabou sendo decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada seguinte ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar o Corinthians em grande vantagem, Graças e a Deus. conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Vamos pra... Ah, tá. Temos agora as secretas do Camada 3. Deixa eu voltar um pouquinho. Dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc. Além também de dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet.
Gol sem encostar na bola. Pela Série B de 2024, o Sport recebeu o Novo Horizontino. E logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o Isso placar. daí não dá. O problema é que Eu eles não tinham lembro. sequer encostado na bola ainda. Pois é, enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo. Nossa, eu lembrei. Agora eu lembrei. Que abriu o Olha com o caminho para a Sport essa primeira jogada. vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. Lembrando, gente, tá? Fui goleiro de futsal durante o ensino fundamental. No ensino médio fui goleiro de futsal, handball e futebol society, tá? Não se recua a bola pro goleiro na direção do próprio gol. O zagueiro tem que saber isso e o mais importante, o goleiro também tem que saber disso e o goleiro não errou. Ele se afasta da linha direta do gol para evitar problemas como esse. Era obrigação do zagueiro saber que não se recua a bola na direção do gol. O zagueiro que errou aqui. Louco Abreu Louco contra o Abreu, Flamengo. Pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo. Ah, mano, ao que raiva do Louco Figueirense Abreu, em mano. 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E lembrando, ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que tirou o título do Flamengo. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. O que é errado, provocar tem que ser justo, tem que ser permitido. Vasco e Palmeiras decidiam a final do Campeonato Brasileiro Acabando o vídeo eu de vejo, Ramon. 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do campo, ele perde a cabeça e joga a bola no zagueiro. Eu não lembrava que o Roque Júnior jogou no Palmeiras antes de ir pro Milan, e é uma boa informação que a gente pode usar no bingo a partir de agora. Levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Porém, a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso Maravilha, no final hein? de ano. Eurico Miranda se movimenta nos bastidores para que o julgamento acontecesse Tinha que ser, não mesmo é? em Vagabundo. recesso, de maneira extraordinária. Tinha que ser, é claro que tinha que ser o Por 100 Eurico Miranda. Lembrando, tá, gente? Eu tenho muita simpatia pelo Vasco, adoro a história do Vasco, mas eu odeio o Eurico Miranda. A corte concedeu efeito suspensivo a Edmundo, tornando-o apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã, onde a equipe carioca conseguiu novamente segurar o empate e se sagrar campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. E agora vamos... A gente já viu a camada 4, vamos pras extras. Yuri Ferraz. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Caraca! Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Meu Por conta desse erro do Deus! árbitro, E é, em 2025, o Sampaio Corrêa vai Eu não disputar tava sabendo a 4ª dessa. divisão. Oxi! Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Ai, eu Todo sinto time tanta Saudade saudade desse disso. tempo, tocar o seu hino tocada Oi? ao marcar. Eu sinto muita saudade disso. Houveram Saudade episódios dos hinos, no mano, Campeonato tocando Brasileiro depois do gol. que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente.
Mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira! Gol! Qual vai ser a música? Diego Souza, do Palmeiras! No São Paulo. Meu Deus! É clima de guerra, mano. É clima de guerra. Foi 1 minuto só de alegria pro torcedor. Caralho, que chutaço do Diego Souza. O Diego Souza jogava bola com o lado de fora do pé direito. Golaço, mano. Que ela fez. E agora no detalhe, ao lado de fora. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Oxi! Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. Cara, eu não sabia dessa. Temos um oráculo, mano. Eu não sabia O que dessa. aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era para ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Nossa. Quê? O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão, por isso não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Eu Porém, não essa lembrava. Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. Eu não O lembrava Palmeiras, disso. por outro lado, acabou eliminado. Mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Porra. E Ih, agora? rapaz. Vamos ver quantas dessas eu conheço. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral Jorginho Paulista não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas Ó, de o Corinthians Corinthians ali, e mano. Santa Cruz, e por consequência, Copa João ficaria Avelange. fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe Caraca. italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do Roubaram título meu na São final. Caetano. O presidente do Nossa. Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, Eurico Miranda, né, dito gente? que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados Eurico por Miranda, pô. Onde a arena vai mal, mas um Essa time foi no uma Nacional. frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A arena era o partido do regime. E sim. a frase brinca com a ideia de que onde a arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da Tivemos cidade no extras campeonato aqui. nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Tá no Essa início do estratégia de abismo, lidar Gui. com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73
Em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Maravilha, hein? Isso é uma estratégia comum em ditaduras pelo mundo inteiro, tá, gente? Não é algo típico só do Brasil, certo? Na Argentina aconteceu isso, no Chile aconteceu isso, em vários países que passaram por ditaduras, vários ditadores utilizaram-se do futebol como ferramenta de manipulação do povo. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. E lá vem. A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional. Esse pênalti. Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. A final do Campeonato Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba. Na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90. Tomou-lhe. Que? O grande OVNI, mano. De 1982. Não, como assim eles jogaram um jogo em cima de mim, cara? Eles disputaram o jogo em cima de mim? Eu nem era nascido. Eu nem era nascido em 82. Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o disco voador coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Estranho. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. É uma lost media. De quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita. Isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. O que é estranho. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. É um drone. Um drone. Basicamente pegaram um vídeo, re-renderizaram 8 vezes, cada vez mais diminuindo a qualidade da imagem.
final do Campeonato Essa foi Brasileiro de triste. 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das Nossa, grades de eu tinha proteção da esquecido. arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos. Eu tinha esquecido e 3 disso. acabaram falecendo. 2 deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. Aí tem gente que fala, ai, o futebol no Brasil perdeu a magia porque não temos mais jogos com 100 mil pessoas que não tinha antigamente. Prefere mesmo ter 100 mil pessoas no estádio, no futebol brasileiro, com a segurança baixa? Com o estádio superlotado? Porra nenhuma! Ainda mais com os ingressos, com o preço que a gente tem hoje, é muito mais saudável. Mano, é o que eu falo, o Corinthians acertou perfeitamente na dimensão do estádio, tá ligado? No número de pessoas. Cabe pouco menos de 50 mil. Se eu fosse o Flamengo, inclusive, no estádio deles que eles vão construir lá no terreno do gasômetro, eu também colocaria 50 mil. Entendeu? Por volta de 50 mil. Ai, mas vai ser clássico. Vai ser jogaço. Pode vender mais. Beleza, leva o jogo pro Maracanã, então. Porque não adianta você construir um estádio, ainda mais o Flamengo, para 70, 80 mil pessoas, se todo jogo não vai dar a 70, 80 mil interessados. Entendeu? O custo de manutenção é altíssimo para estádio de futebol. Faz o estádio para por volta de 50, no máximo 60 mil. É o que eu faria se eu fosse diretoria do Flamengo. E se tiver um jogo, se tiver clássico, que jogo importante para definir título do brasileiro, Libertadores, coisa do tipo, leva o jogo pro Maracanã. Porque, cara, é um cálculo muito complexo. Se eu não me engano, a capacidade do Maracanã é 72 mil. Se eu não me engano, a capacidade atual do Maracanã é 72 mil. Lotado. Eu acho que é 72. Então, por isso que eu acho que o Flamengo devia dimensionar o próprio estádio para por volta de 50 mil. Porque não vai lotar. Um Flamengo e Criciúma não vai lotar o estádio. Entendeu? E aí vai gerar a sensação de que o estádio tá vazio. Isso não vai ser bom pra mídia. Isso não vai ser bom pra até mesmo vai dar material pra quem é hater do Flamengo falar asneira. Por isso que eu falo, o Corinthians fez certíssimo em colocar pouco menos de 50 mil no estádio. Na dimensão, entendeu? Com todo o respeito do mundo a você, Gabriel. É muito triste ver a Arena do Grêmio vazia o tempo todo. Então, não era pra ter 60 mil a Arena do Grêmio. Com todo respeito. Ainda mais pelo tamanho da cidade de Porto Alegre, pela distância de onde fica o estádio pro centro da capital, eu acho que o ideal seria para a Arena do Grêmio ter por volta de 35 a 40 mil. Eu acho que seria o ideal pro time. Entendeu? É justamente por esse ponto, cara. Times dessa proporção do futebol brasileiro, pra mim o ideal seria manter por volta de 40 e 50. Não, Vanessa, não. Antes mesmo das enchentes, tinha muito jogo vazio do Grêmio, tá? Porque a localização da arena não é boa lá pro torcedor gremista, tá? E a capacidade do estádio é muito maior do que o ideal pro próprio time. O Castelão tem esse problema. O Maracanã tem esse problema, inclusive. Mano, o Flamengo não consegue lotar o Maracanã o tempo todo. O Flamengo tá tentando fazer esse projeto de fazer um estádio igual ao do Borussia. O Borussia é quanto, mais ou menos, o estádio? Eu não lembro quanto é o do Borussia. Deixa eu ver.
Capacidade estádio Dortmund. 80 mil. Então, né? Mano, só vale a pena o Flamengo fazer um estádio com 80 mil lugares se o ingresso der pra todo mundo conseguir entrar. Exato. O ingresso tem que ser tipo... mais da metade do estádio tem que ter ingresso de 40, 30 conto, pô. Senão não vale a pena, porque o estádio vai criar a sensação de estar vazio o tempo todo. Mas aí que tá, o Ângelo. É 80k, mas primeiramente o alemão é louco quando se trata de estádio, tá? O campeonato alemão é o campeonato com a maior média de torcida do mundo, de taxa de ocupação, tá? Em porcentagem, é o maior do mundo, é o melhor campeonato do mundo, e o preço dos ingressos é barato. É porque a intenção do clube é realmente lotar todo o jogo. Então, e a gente sabe que a diretoria do Flamengo, nos últimos anos, é muito gananciosa de tirar dinheiro do próprio torcedor. Não só do Flamengo, mas várias outras torcidas por aí, pô. É esse o meu ponto. Tem que saber balancear pra não causar essa má impressão de ter estádio vazio o tempo todo. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. É a dedada. Você lembra da dedada? A dedada eu lembro. Estava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na O Rodrigo foi muito burro, velho. Abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Grêmio Monsun no Gauchão em Novo Hamburgo, no estádio Fullbreak, tava R$180. Tá vendo? Os caras querem cobrar R$180 no jogo de estadual, velho. Jogo de estadual tem que ser valor só o suficiente pra fazer a manutenção. Uns 60, 50, 60. Não, com todo respeito ao Gauchão, jogo de estadual, ainda mais se foi em Novo Hamburgo, é 20 conto o ingresso, pô. É 20 conto. Tem que ser 20 conto. Tempo. Com um jogador... Foi considerada agressão? Ângelo, isso é assédio. Assédio, Ângelo. Isso é assédio. No meio do jogo ainda. Foi uma dedada na olhota, pô. Isso é assédio sexual no meio da partida. Inclusive, tá tendo polêmica lá na Espanha. Tá tendo lá na Espanha polêmica porque a Mapi León, jogadora do Barcelona, meteu-lhe a mão nas partes íntimas de uma jogadora do Espanhol no meio de um clássico da La Liga feminina. E tá tendo muita treta. Muita treta, tá ligado? E tem vídeo mostrando ela metendo a mão nas partes íntimas da jogadora do Espanhol e ainda fazendo um comentário transfóbico, que ela vai, mete a mão nas partes íntimas da jogadora do Espanhol e fala... Tem a leitura labial, que ela fala: tá escondendo um pênis aí, né? Eu sei que você tá escondendo um pênis. Tipo, qual é a lógica de fazer isso, cara? Uma jogadora do Barcelona. Qual é a necessidade de você fazer isso? Você é banido do futebol, mano. Tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, a Ponte o Vitória caiu. Conseguiu virar e a Ponte acabou Caiu. rebaixada para a segunda divisão do campeonato. Isso é totalmente injusto, João. Totalmente injusto com o torcedor. Eita, América Em banido? 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. Caralho. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas, na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também não foram O Galo rebaixados. com uma Por isso, vitória. o América decidiu entrar na justiça comum
alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Exato, Vanessa, Mas, exato. Por isso que eu tenho que a jogadora do Vasco tem que ser péssima ideia. A CBF, como unida. retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Ai. Em Você lembra disso, Moreno? o Santos lutava para Não tenho cair, certeza, e a eu preciso vitória ver que as deu um imagens. respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou do zagueiro e matou o goleiro lembrei. colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos Cadê o mais zicador pra importantes lembrar da do história Michael Jackson recente Quinones? do mundo. Afinal, se essa bola não tivesse Eu lembro entrado, desse o Santos gol, teria mas caído pra Série B não e tinha a menor noção dificilmente teria conseguido que envolvia ser esse campeão da nível, Copa do tá ligado? De Brasil problema. e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, Caraca. menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que Tá morreu tomando foi cu, o porra. Jackson cantor. Eu lembro No ano de desse. 2007, o Bahia estava na Série Esse C foi pela tenso. segunda temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a segunda divisão. Parabéns pro dono do canal, porque lembrou de falar triunfo. Parabéns. Quando se fala de Bahia, você sempre vai dizer que 3 pontos na partida é um triunfo. Não se esqueçam. Às vezes até eu esqueço, tá? Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0. Resultado esse suficiente para decretar Bahia o acesso do Bahia subir. para a segunda divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era um dos piores. Pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento Ainda até maior. mais grave. Ai, não, eu vou pular. Eu vi isso aqui ao vivo, eu vou pular. Mano, foi muito triste, cara. Eu vou pular, Foi muito triste. eu não quero ter que ver isso de novo, porque eu vi ao vivo, cara. Eu tava vendo esse... Ai, Moreno, como assim você viu ao vivo? Eu tinha 11 anos, eu tava assistindo o jogo na TV porque eu adorava o São Caetano. Nossa, eu não quero nem lembrar, pô. Pula. Foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do pula clube mais, ABC, Moreno, né? que vinha de uma fase excelente vista dessas Libertadores, como hoje o jogo que foi Paulo San Internet. No Brasileirão, O que aconteceu, o jogador do São Caetano morreu no meio do jogo. Ele teve um infarto no meio do jogo. Eu sabia que ele ia mostrar as imagens e eu preferi pular. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná... Eu não sabia dessa. Só contava com 18 jogadores. E mesmo assim... Mas por que o São Caetano perdeu pontos por conta disso? Se eu não me engano, foi por conta... Vai explicar no vídeo, é só ver depois. Mas se eu não me engano, é porque a equipe médica do São Caetano sabia que o jogador tinha alguns problemas cardíacos e não fez nada. Falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor tomamos de 3-0 no Paraná. 3-0.
Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Quantos expulsos? Não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Vamos com calma. Infelizmente não. Felizmente não tem registro da partida, pô. Não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. O derby das 100 faltas? Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. Caralho! 55 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi para a prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse Foram só 90 minutos. Sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Ah, foi pênalti pra caralho aí. Ai, eu lembro dessa. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito, mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira. Isso foi tem que ser dito em grande estilo. Não fiz nada e fui punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores, nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha, eu me sinto, desrespeitado. Vem cá, vem, Sabrina. Abandono minha carreira. Vem cá, vem. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dão um respaldo melhor para arbitragens paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi... Carinho, relaxa, vou te dar carinho. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. Em literalmente tudo. Previa que fosse disputada uma partida de desempate. E essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio,
respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Caraca! Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro. Com os mineiros, regra é regra, cara. Um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Silent Hill brasileira? Juventude? Os cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, Alfredo um dos mais Jacone. característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jacone. Ai, Esse meu Deus. estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez Pra galera que assiste as lives de vez em quando, Caxias é onde o Aru mora, tá? O Caxias é de Aru. Caxias é de Aru, mano. O Caxias é de Aru. de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O alçapão que o O frio Flamengo ganha. intenso da Serra Gaúcha, aliado Esse à cara. alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Porra. Cenário digno de um bom terror. Usamos a morte do demônio do gás oculto. A fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jacone. Mas graças a Deus o estádio melhorou muito o gramado ultimamente, né, nos últimos anos. A cabeça de Durante o clássico entre porco. Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024... Mas isso aqui na quinta antes de uma camada nem a cobrança pau, de pô. escanteio palmeirense, Aconteceu ano A passado. torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Mas ainda assim eu digo... Eu sou corintiano? Sou. Mas quando se trata da regra do esporte... Kel, vai ter react sim assim que a gente terminar esse vídeo. Faltam 8 minutos pro vídeo acabar. O Corinthians tinha que ser punido. Na última rodada do Brasileirão Pela regra, de 2008, deveria. o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores maltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Não precisava disso, não. Eu não lembrava dessa, cara. Ah, e o caso Jobson? Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de... Tu já foi na Neoquímica, né? Como que pode o cara ter entrado com isso? Então, a polícia falou que a cabeça de porco foi jogada por cima da grade. Tá ligado? Sabe pelo ângulo, sabe o ângulo ali que a gente assiste os jogos do Corinthians pela televisão? Você chega pelo lado direito, tá ligado? Tem um metrô, a estação Corinthians Barra Funda é pelo lado direito ali da nossa visão, sabe? E meio que a altura do calçamento ali da área pública, onde você chega ali pelo lado direito, é um pouco mais alto que a altura do campo. E a grade que faz essa separação não é tão alta assim. Então, algum vagabundo que entrou no campo combinou com outro vagabundo que não entrou no jogo
Pra, tipo, esse vagabundo que ficou de fora jogar por cima da grade e ele pegou lá dentro. Cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada. Vanessa, isso aqui é só uma das 5 camadas, né? O vídeo total tem 2 horas e meia. Ai, do Textor. Após a derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. Ô, João Textão. Dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil. Cara, essa do São Paulo contra o Palmeiras e que o João Textor acusou de ser roubado, bicho, é uma das maiores burrices que eu ouvi esse homem falando, velho. Tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais, se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação. Os jogadores só acordaram um dia de merda mesmo. Do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada. Tava todo mundo com a cabeça em outro lugar, pô. Pessoas. Nossa, eu lembro dessa. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Times que não sobem de propósito? Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do campeonato. Ah, vai falar do Novo Horizontino. Vai falar do Novo Horizontino que por 3 anos seguidos não sobe por pouco. Campeonato brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha um acesso na mão. Bastava vencer o Lanterna... Não, o Vila não faz sentido. O Vila não faz sentido. Não faz sentido. Quem conhece do futebol de Goiás sabe que o Vila não faz sentido de não subir intencionalmente. Já rebaixado a ABC. O Vila Nova é um azarado. A façanha de ser derrotado por o Vila só é azarado. E acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno. Chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado. A gente tava em live, todo mundo do chat torcendo pro Novo Horizontino. A resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Mas aí cada um acredita no que quiser. O Novo Horizontino é pipoca mesmo. O Novo Horizontino é pipoca pra caramba.
O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Oxi! Esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos. Meu Deus! Está morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Tá porra! Lembro, João. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0, até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira. Nossa, eu não sabia dessa! Mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na 1ª divisão para a equipe catarinense. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Ufa, chegamos finalmente que pesquisa pra descobrir certas coisas aqui, viu? Muito obrigado a você que veio até aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Esse iceberg foi feito por mim com base em temas parecidos. Então, se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, pode comentar aí, porque vai ser mole minha mesmo. Nem preciso dizer que deu um trabalhão. Deu um trabalhaço. Inclusive, deixa eu deixar meu like aqui. Se quiser me ajudar, você pode compartilhar para algum amigo, comentar alguma coisa, ver outro vídeo do canal. Vanessa, isso aqui é só a camada mais profunda. Tem que ver o vídeo total. O vídeo total tem 2 horas e meia, pô. Tem um vídeo novo, bem trabalhado nesse mesmo estilo. Tenho certeza que você vai gostar. Ele é bom, ele é muito bom. O roteiro já estava pronta desde julho, mas o vídeo ficou um tempo na gaveta para eu conseguir fazer em um mês mais tranquilo, ou seja, quando eu entrasse de férias da faculdade. E daí, com a medida que vocês foram dando sugestões de tópicos nos comentários das partes 1 e 2, eu fui completando e deu nisso aí. Fiquei muito feliz com o resultado, virou praticamente um filme. Eu quero agradecer demais vocês pela presença mais uma vez. E por esse mês, foi isso. Valeu, tamo junto. E vamos lá, tá, gente? Eu tô ligado que tem o iceberg da Libertadores, que é 35 minutos. Eu irei fazer o react pro iceberg da Libertadores logo depois que rolar o sorteio da Liberta, tá? A gente acabou... Vanessa, é porque os vídeos dele dão tanto trabalho, ao mesmo tempo que ele faz faculdade, que ele faz um vídeo por mês. Mandou R$10. Obrigado pelos 10, Kel. Ele faz um vídeo por mês. Geralmente no dia 16 de cada mês. Entendeu? Aí, a gente tá agora, né? Tá rolando essa semana a fase 2 da pré-Libertadores. Vai ter a fase 3 também. Aí eu quero esperar até rolar o sorteio da fase de grupos, justamente porque nesse mesmo vídeo a gente pode juntar, tipo, eu, você, o Aruj, chamar, tipo, todos os viciados de futebol da live, dos meus amigos, e a gente, na cal, além de analisar o iceberg da Libertadores, a gente também dá os nossos pitacos sobre o que vai ser a Libertadores desse ano. Pois é. Beleza? Por isso que eu prefiro esperar rolar a fase 3, pra gente fazer não só um react do iceberg da Liberta, mas também dar as nossas previsões, a galera do chat também poder dar as opiniões deles, certo? Mas adorei o vídeo, como adorei todas as outras 2 partes que a gente já viu, né? Obrigado pela companhia de vocês no YouTube, gente, mais uma vez. Lembrando que além dos vídeos de futebol que vem pra cá, a gente também... a prioridade
das lives é acompanhar futebol, falar sobre futebol, tá? Então vocês podem vir para as lives em twitch.tv/moreno. O cronograma das lives tá na aba de comunidade. Também os jogos que a gente vai acompanhar direitinho daqui até domingo, ok? E se você não gosta da Twitch, só se inscrever no Pitacos do Moreno, canal do YouTube, porque todos os reacts de partidas de futebol eu faço um multi-stream da Twitch com o YouTube pelo Pitacos, belezinha? Mas é isso, obrigado pela companhia mais uma vez. Dá tchau, Dark Rain, dá tchau. Valeu, pessoal, valeu.